Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, Lucas falando com vocês, tá? Eu sou um dos fundadores do projeto Market Talks, que é um grupo do Telegram com a gente fala de mercado financeiro, né? Mais voltado um pouco para o especulador, mas também isso acaba, alguns assuntos lá são importantes, que a gente fala bastante de contexto econômico, situação de ciclo econômico, né? Que pode ser talvez aí importante também para você que está começando a investir, tá? Então, algumas coisas podem também ajudar vocês nesse material. Então, como eu falei na aula passada, né, essa aqui é a segunda aula, nós temos então um projeto que iniciamos aí de forma gratuita, que a gente vai entregar para vocês aí dentro do YouTube, né? Nós resolvemos fazer isso aqui de forma mais que alcance mais pessoas, né? No intuito de vocês aprender coisas que às vezes são vendidas aí em cursos, né? Então, nesse primeiro módulo aqui, nesse segundo vídeo, nesse primeiro módulo, a gente está entregando para vocês aqui contexto econômico, né? Principalmente aí questões macroeconômicas, para que vocês consigam ter uma noção de como está, em que ciclo de mercado vocês estão, o que o mercado está olhando para vocês se posicionar da melhor forma. Vai levar loss? Vai, pessoal. Não vai deixar de levar loss, não, viu? Mas vai levar menos, vai conseguir se posicionar de forma melhor, tá? E aí também, além dessa questão do módulo aqui de macroeconomia, nós vamos também disponibilizar para você aqui também, de forma gratuita, outros módulos como de análise gráfica e também tape reading, tá? Então fiquem aí de olho, acompanhe nosso canal, se inscreve aí, curte, compartilha, comenta, deixa sugestão aí para nós de como que nós, de outras aulas, de como que a gente pode administrar nos próximos vídeos para entregar o máximo de qualidade possível para vocês, tá? Esse aqui até mesmo é um projeto mesmo beta, né? Um projeto que nós iniciamos assim de primeira, em primeira mão, e a gente queria trazer aí informação ao máximo de pessoas possíveis. Então, se vocês quiserem gostar do nosso trabalho, do que a gente está tentando entregar para vocês aí, para ficarem antenados realmente em relação ao contexto econômico, fica aí o nosso link do Telegram para vocês entrarem no nosso grupo, pegar esse material também de PDF que vai estar disponível lá, e até mesmo vocês acompanhar aí nossas discussões, nossos estudos de mercado, tá bom? Então vamos seguir ali com a nossa matéria. Nós temos agora começando então com a segunda parte de macroeconomia, onde nós vamos falar então de oferta e demanda, tá? Se der um pouquinho, a gente vai falar de ciclos de mercado, tá bom? Mas vamos lá. E aí, só lembrando aqui, pessoal, uma coisa que a gente falou no primeiro vídeo. Olha, o intuito aqui não é a gente nós aprofundarmos muito em relação ao que é economia, não que é economia, mas assim, em aprofundar em economia, né? A entregar para vocês um curso de graduação. Mas não, é assim, pegar algumas coisas que fazem sentido para o mercado, que o mercado geralmente olha. Então, assim, vai ser uma coisa mais filtrada, não vai ser aquela coisa, aquela maçante, não vai ter nada de continha também, viu? Então, é aquela coisa mais, assim, para você ter uma noção de contexto, leitura, para que te ajude nas suas posições, tá ok? Então, pode ficar tranquilo, não vai ser nada tão grande, nada tão curso de economia, tá bom? Vai ser mesmo as coisas mais importantes que o mercado pode estar olhando, que talvez pode fazer sentido para você e ajudar bastante o seu operacional, certo? Então vamos continuando aqui. Nós temos então aqui uma aulinha de oferta e demanda, tá? Essa oferta e demanda ela pode ser aplicada em várias coisas, não só na questão produtiva, né, de compra e venda, mas também na questão de mão de obra, né, na área de trabalho, né? E isso tudo influencia de forma economicamente, porque sempre alguém está querendo comprar ou vender ou oferecer um serviço, né? Prestar um serviço ou se não contratar um serviço. Então, essa questão da oferta-demanda, ela vai variar de cada situação, tá? E basicamente o mercado ele gira em torno disso daqui, tá bom? Então nós temos aqui a oferta e demanda, e aí como exemplo e definição e conceito de demanda, nós temos o quê? A demanda, ou também você pode conhecer ela como procura, tá? A demanda ou procura, ela pode ser definida como uma quantidade de um certo bem ou serviço o serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo, tá? Então, basicamente, a gente tem então aqui que a demanda ou a procura, ela é uma quantidade de certo bem ou serviço, né? Pode ser, não, às vezes não é necessariamente um produto, mas também pode ser uma prestação de serviço, como a gente falou aqui, uma prestação no trabalho, por exemplo, né? Que uma pessoa quer adquirir ali por um determinado tempo. Ok? Então, essa procura, né, que também a demanda é a procura,
depende de várias coisas que podem influenciar ela. Né? Ela pode ser influenciada por várias coisas que acabam influenciando, né? Assim, influenciando, na verdade, o consumidor, que pode determinar se ela vai ser uma demanda muito forte ou uma demanda muito fraca. Então, nós temos aqui essas coisas que pode variar aí o sentimento do consumidor. O que seria? O preço do bem ou serviço. O consumidor ele sempre vai analisar se está caro ou está barato. Né? O preço de outros bens, porque às vezes ele quer tanto aquele produto, mas então ele vai procurar uma alternativa mais barata, né? Ou tentar procurar ali, se ele quer tanto consumir um milho enlatado, então se aqui está caro demais de primeira linha, ele vai tentar buscar um substituto. Ou se o fulano digital quer prestar um serviço para ele e está caro demais, ele vai tentar achar ali, cotar um produto, um serviço, novamente, que seja mais em conta, né? Que esteja dentro do seu interesse. E aí também temos a questão da renda do consumidor. A partir do momento que ele não consegue substituir aquele bem, né, o preço está caro demais, ele acaba deixando de consumir, certo? E aí também as preferências e hábitos individuais. Cada pessoa vai ter a sua preferência, seu hábito individual aí em relação a cada produto. E, por fim, os fatores sazonais, né? Que seria aí, por exemplo, vamos colocar uma sorveteria. Uma sorveteria, ela não vende mesmo tanto o ano inteiro. E em dias de calor, ela vai vender melhor do que em dias de frio. Então, assim, outono e inverno, ela tende a não conseguir vender tanto quanto ela vende em primavera e verão. Entendeu? Então, aí são fatores sazonais, que também influenciam também como que essa demanda vai se comportar. Em relação à demanda, ela é inversa proporcional ao preço, ou seja, quanto mais caro o preço, menos pessoas demandam por aquele produto ou serviço, né? Qual pode ser qual pode ser representada? Representar tem um rinho aí, tá, gente? Mas a gente corrige, desculpa aí. Qual a gente pode ter ela como representada por uma escala de procura, tá? A curva de procura inclina-se de cima para baixo, no sentido da esquerda para a direita, refletindo o fato de que a quantidade de determinado produto varia inversamente em relação ao seu preço, certo? A curva de demanda é negativamente inclinada devido ao efeito conjunto de dois fatores. O efeito de substituição, ou seja, substituição de um produto da mesma classe com um preço inferior ao de primeira linha, é o que nós falamos aí há pouco. E o efeito de renda, né, que quando afeta a renda do consumidor, que, né, a elevação dos preços de bens tomam patamares elevados a ponto de influenciar no poder de compra, ou seja, poder de compra é prejudicado, a pessoa deixa de consumir tal bem, certo? Então aí a gente tem esses dois fatores que prejudicam bastante o comportamento da demanda. E essa escala, por ser inversa ao preço, a gente tem o quê? Quanto menor o preço, mais gente demanda pelo serviço. Quanto maior o preço, a gente tem menos pessoas interessadas pelo produto ou pelo serviço. Né? Então aqui com R$1 nós temos 11 mil pessoas interessadas e com R$10 nós já temos 2 mil pessoas interessadas. Aqui é onde que a curva ela vem da esquerda para a direita, ou da esquerda para a direita, ou seja, R$10 para R$1, né? Quanto mais esse preço vai diminuindo, mais pessoas interessadas em consumir vai acontecendo. Isso pode acontecer o quê? Ou mais pessoas ofertando, ou aquele produtor, aquele ofertante, ele acaba aumentando sua escala de produção, né, para atender, porque ele quer vender mais também, né? Então aí vai influenciando na questão do preço, que é até um ponto que às vezes vai sobrando muito produto, aí ele vai tentar baixar o preço para tentar achar mais gente, certo? E aí, então, nós vemos, por fim, então, que é a definição da oferta. A oferta, ela pode se conceituar a oferta como várias quantidades de produtos, de produtores, desculpa, várias quantidades de produtores, várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Rebobinando aqui, ela varia mais ou menos a quantidade de produtos, né, que esses produtores decidem, né, fornecer ali no mercado, né, por determinado tempo. Da mesma maneira que a demanda, a oferta depende de vários fatores. Entre eles,
de seu próprio preço. Então, dentro dessa questão do preço da oferta, está a questão do custo, né? Hoje entramos aí na questão do custo-benefício. Então, do preço, custo, dos fatores de produção e das metas ou objetivos dos empresários. A oferta mostra uma relação direta entre quantidade ofertada e nível de preço. A relação direta entre a quantidade ofertada e um bem e o preço desse bem deve-se ao fato de que um aumento do preço de mercado eleva a rentabilidade das empresas, estimulando-as a elevar a produção. Então, ou seja, quanto mais o preço vai aumentando, essas empresas são estimuladas ao quê? A elevar suas produções, porque está saindo, está vendendo, tem gente querendo comprar. Então, ele tem que tentar atender essa demanda, né? Ele tenta guarnecer essa demanda por esse bem ou serviço, né? Então, além do preço, a oferta de um bem ou serviço é afetada pelos custos dos fatores de produção, por alterações de tecnologia e pelo aumento de empresas no mercado. Principalmente nessa questão aqui de tecnologia, nós falamos ali atrás, ó. Opa, meu Deus. Só um minutinho, pessoal. Atrapalhei tudo aqui, desculpa. Tá, nessa questão, principalmente da tecnologia, nós falamos aqui um pouquinho atrás, que a respeito disso daqui, ó. A questão da tecnologia é o que nós falamos na questão lá da geopolítica, né? Onde que os tigres asiáticos eles investiram na educação e tecnologia para simplificar o processo produtivo dos bens que eles produziam ali, né? Agregando mais valor aos produtos que eles estavam dispostos a exportar, entende? Então a tecnologia é muito importante para a questão do desenvolvimento industrial, porque quanto mais tecnologia tiver, menos custo você vai ter e mais benefício você vai ter. Então, sempre essa questão do custo-benefício vai acompanhar o ponderamento do investidor, certo? Então, a relação entre a oferta e o nível de conhecimento tecnológico é diretamente proporcional. Quanto mais tecnologia tiver, melhor. Entende? Quanto maior nível tecnológico tiver, melhor. Então, nós temos aqui a escala da oferta, que ela é um preço totalmente inverso da demanda, né? Quanto menor o preço, menos ofertas. Então, nós temos aqui o preço está a um real, nós temos aqui uma quantidade de oferta de 1.000 pessoas querendo ofertar isso daqui, 1.000 empresas querendo ofertar. Enquanto quando você está com o preço a 10 reais, você tem ali uma quantidade de 10 mil ofertantes. E aí, mas essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. E para essa conta fechar, o que a gente tem, que o mercado vai buscar? Essas duas aqui, as duas mesmo, elas tentam buscar o equilíbrio, né? Só finalizando aqui, a gente consegue ver aqui quanto mais os preços aumentam, mais pessoas interessadas em adquirir o produto, né? Então, essa curva, ela tem que fechar, essa conta tem que fechar, não tem condição. Se você tem que aumentar, é bom para o ofertante, mas só que a quantidade de pessoa interessada em comprar é menor. E aí, então, como que o ofertante vai faturar? Porque ele tem menos pessoas consumindo do que antes, né? Então, aí ele vai tentar, sempre essa curva vai tentar buscar o quê? O equilíbrio, certo? Sempre vai tentar buscar o equilíbrio. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Agora a gente vai ver aqui em relação em commodities, por exemplo, no petróleo. A gente vê aqui, né, de 2005 e tudo mais, a gente vê um aquecimento dentro da economia que o petróleo e certos minerais, elas são proxies de crescimento, né? Elas são bem atreladas ali ao crescimento, são matérias-primas, são commodities essenciais para você ter um crescimento econômico no global, no país, enfim. Então, se elas estão para cima, chega um ponto porque realmente a economia tá aquecida. E aí chega um ponto que ela está com um preço tão alto, que tá tão inflacionário, porque se a economia está aquecida, com o tempo isso vai gerar inflação, né? Porque os recursos são limitados, enquanto nossas necessidades são ilimitadas. Então vai chegar um momento que ela vai chegar ao pico dela e ela não consegue mais desenvolver, e aí vai vir o quê? Vai ter que ser ajustada essa oferta e essa demanda, né? Então aconteceu aqui por volta de 2018, lá perto não, na verdade, durante a crise
subprime, né? A gente teve então aí uma economia que vinha aquecida e tudo mais, chegou com o petróleo quase cotando ali aos US$ 150 o barril de petróleo, né? Chegou ali a 147,50. E aí teve aquele movimento todo em relação para combater a inflação, né? Porque a gente tinha muita demanda e pouca oferta, que acontece com o preço, ele vai para cima. Pouca gente não tinha quantidade de ofertar aquela quantidade de demanda, ele tinha que levar o preço para continuar demandando, né, para continuar atendendo o mercado. Então, aí, o que entra? Depois, interferências, outros tipos de mecanismos que a gente vai ver, nós vamos ver à frente, que eles começam a controlar, né, conter essa questão aí do avanço da demanda, né, e são mecanismos mais voltados até mesmo para a própria demanda. Por exemplo, a a questão dos ciclos monetários, né, onde que os bancos centrais, aí, quando ele vê que a inflação está aumentando por conta de uma demanda muito aquecida, a oferta não consegue atender essa quantidade de demanda e os preços começam a ficar muito caros, principalmente em questão de petróleo, que é muito complicado, porque isso depende de várias questões aí de prestação de serviço, transporte e tudo mais, e isso afeta outros setores, né? Então, o petróleo muito caro é complicado para a realidade da sociedade, né? Então, aí os bancos centrais entram com um aperto monetário, né? Eles entram com um ciclo contracionista para tentar conter o consumo da demanda, para que ele se ajuste, né? Para que ele se ajuste à oferta no momento, né? Então, aí a gente vê aqui por volta de 2018 que teve essa contração para ver se ajustava a demanda aquecida demais com a oferta que não conseguia suprir essa demanda, né? E aí esse jogou esse petróleo lá por volta dos US$ 40. E por fim, nós tivemos aqui, ó, depois esse movimento novamente, né? Vindo a demanda começando a crescer novamente, porque ficou barato demais, então mais gente começa a consumir, e aí ele jogou esse petróleo ali por volta dos 130 novamente. Aí aqui teve bastante oferta, teve bastante oferta que acabou atendendo, mas chegou até um pico, até um pico ali mais ou menos por volta de 2014, que aí teve, se não me engano, nos Estados Unidos, onde teve jogou bastante oferta do mercado, que aí o mercado começou a desabar, né? Porque tinha muita gente querendo consumir o petróleo, beleza. Então, aí ele colocou bastante dessas reservas dele dentro do mercado e o mercado não conseguiu absorver. A forma que foi é que os preços começaram a cair novamente, né? Decorrente a essa questão de muita oferta para pouca demanda. Né? Então, aí o ofertante se viu a tentar procurar novamente o demandante, até o momento que ele tem interesse em comprar novamente. E aí, por volta de 2017, esse movimento começa aí a repetir, né? E aí, meados de 2019, onde que veio pré-pandemia, né? Nós conseguimos ver, tô falando né demais, nós conseguimos ver aí, então, o petróleo chegar por volta de US$ 80, US$ 90, que é mais ou menos o preço razoável, né, de novo, que é o preço razoável para a commodity, ela despencar. Por quê? Aqui nós tivemos muita oferta, né, e pouca demanda. A demanda ela caiu de uma hora para outra, porque foi o lockdown, né, que atingiu aí bastante pessoal, vários países, né, e nesse ponto a oferta acabou sendo afetada, e aí a OPEP ela teve que diminuir a quantidade de extração de petróleo para assim adequar à demanda atual, porque foi bem restringida. A ponto que o petróleo chegou ali, não sei se tem se esse dado está correto, mas deve ter sido um repique bem rápido, porque isso deve ter subido bem rápido, por volta das mínimas de US$ 16, mas acho que vamos colocar aqui por volta dos 40, 30 dólares ali, deve ter chegado. Mas que foi bem, deve ser bem no início, que você não sabia o que ia acontecer, né? Que parecia o final do mundo. Mas enfim. Mas e aí o que aconteceu bem aqui que ele começou a subir. A demanda foi saindo do lockdown, a economia voltou a aquecer e a quantidade ofertada não crescia na mesma proporção. E aí no começo de 2022, final de 2022 para o início de 2022, final de 2021 para o início de 2022, a gente viu o que? A situação da Rússia e da Ucrânia, aonde que a Ucrânia ela é invadida pela Rússia, e aí a Rússia ela recebe várias sanções, né,
principalmente dentro aí do petróleo, na exportação de petróleo, que aí tirou um player gigantesco dentro do mercado e aí aconteceu o quê? Menos oferta e muito demandante, muitas pessoas procurando. E aí agora com essa, nós vivemos o quê? No momento pré a recessão, né? Não sabe se vai entrar em recessão, não vai, quanto tempo que essa recessão vai durar aí, agora em setembro, né, de 2022, a gente não sabe o que vai acontecer, tá um incerto um pouquinho o mercado. E o Fed já falou, ó, vamos causar dor no mercado, porque é necessário. Então aí nós vimos o quê? O petróleo cair, né? Chegou a patamares aí de 80, 88 dólares aí, que é um valor razoável para commodity, e mostrando aí que vai ter uma desaceleração econômica. Então, a gente liga logo então essas commodities em o quê? Crescimento. Petróleo, alguns metais, são proxy de crescimento, tá? E então, ficou aqui mais alusível para vocês como é que se forma essa questão de oferta e demanda, tá? E aí temos aqui a questão que a gente falou bastante, que é o equilíbrio de mercado. Então, a oferta e demanda ela sempre vai buscar o equilíbrio de mercado. E quando ela não consegue, alguém tem que intervir, tá? A interação da curva de demanda e de oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um dado mercado. Esse equilíbrio pode ocorrer pelas partes, né, ofertantes e demandantes, ou por interferências do governo com políticas tributárias, entre elas fixação, aumento ou redução de impostos, tarifas alfandegárias, subsídios, reajustes do salário mínimo, congelamento de preços ou salários. A gente vê uma coisa que está acontecendo agora lá na Europa, o quê? Congelamento do preço de energia. Eles estão congelando para conter os altos preços, para não aumentar mais a inflação, né? Vão congelar aí os preços das energias por enquanto, por 6 meses, né? Lá no Reino Unido, vão congelar aí o preço da energia das empresas por 6 meses. Também das pessoas, mas para empresas parece que foi estipulado em torno de 6 meses. Então, isso é o quê? Para tentar conter, né, um pouco o aumento dessa inflacionário. E aí, consequentemente, tentar buscar o equilíbrio até que se resolva essa questão aí da geopolítica, né? Da Rússia não está podendo mais exportar, tendo um valor teto, né, para negociação do seu petróleo, do seu gás, e a Rússia não aceita isso, então voltamos àquele dilema, né? Pouca oferta e muita demanda. E principalmente agora que a União Europeia, lá na zona do euro, né? Na Europa em si, ela acaba entrando agora no outono e depois no inverno, né? Então a situação tá feia. Então nós temos aqui nessa grade, nesse gráfico aqui nosso, o preço, a quantidade de procura, né, que é a demanda, e de oferta, e a situação do mercado. Então a gente vê aqui quando o preço está barato, R$ 1, R$ 3, a gente tem muita procura, né? Pouca oferta, e onde que dá o quê? Excesso de procura e escassez na oferta. E aí, quando nós temos aqui o preço a R$ 6, procura entre 6 mil e oferta entre 6 mil pessoas, o que a gente tem? Equilíbrio entre a oferta e a procura. E aí, quando esse preço continua elevando, começa a ficar inflacionário, a gente tem aqui entre 8 e 10 pouca procura, né? Que conseguimos ver aqui que nós temos entre 4 e 2 mil pessoas procurando por esse produto ou esse serviço, enquanto nós temos aqui interesse de 8 mil ou 10 mil ofertantes em fabricar esse produto ou prestar esse serviço. Aí nós temos aqui um excesso de oferta e uma escassez de procura, ok? Nesse momento. Então, aí nesse gráfico nós conseguimos enxergar é que tem o equilíbrio, né? Tem-se o mercado a buscar o quê? O equilíbrio entre isso daqui, porque quando sobe demais, tem poucas pessoas querendo comprar. E se tem poucas pessoas querendo comprar, o fornecedor, o ofertante, ele tem que ajustar o preço dele para conseguir achar demandantes, pessoas interessadas em comprar. Então, ele tem que voltar ao equilíbrio, né? Até que ele consiga ajustar a quantidade de pessoas interessadas em comprar, ou senão ele até mesmo deixar de comprar. Então, aí a quantidade de concorrência diminui porque aquele custo daquele produto fica muito caro e não compensa dele produzir. A mesma coisa acontece, isso, meus queridos, é também dentro do preço dos ativos. Quando um ativo está caro demais, ninguém quer comprar, a não ser aqueles compradores de topo, né, que acreditam no rompimento. E aí ele precisa ser ajustado, e aí o ativo vai tentar buscar o quê? O equilíbrio, certo? Vai tentar buscar o equilíbrio, o valor de equilíbrio daquele ativo.
até o momento que ele encontre as pessoas interessadas em comprar. Do contrário, se ele não encontrar, ele vai deflacionar. Esse papel vai ficar muito barato, essa ação vai ficar muito barata, esse ativo vai ficar muito barato, né? E a ponto que você vai ter que ajustar ele, né, para cima, para você encontrar pessoas interessadas em vender, porque quanto mais barato ele ficar, menos pessoas têm interesse em vender. Ou você quer comprar um produto por R$ 1 e quer vender ele por 50 centavos. Né? Não, o vendedor ele quer vender cada vez mais caro, enquanto o comprador ele quer comprar cada vez mais barato. E aí, então, a gente vai para um próximo tópico aqui, que é a balança comercial. Eu acho que esse conteúdinho aqui é um pouquinho grande, viu? De balança comercial. E a gente vai encerrar por aqui então. Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. E aí você não vai conseguir acompanhar, vai começar a se distrair com o celular e tudo mais. E não vai ser eficiente para você absorver conhecimento. Então, te aguardo num próximo vídeo. Eu peço para você mais uma vez que, se caso você queira ter acesso a esse PDF, vou dar uma atualizada aqui em alguns errinhos que tiveram aqui. E eu vou disponibilizar para vocês depois. Vou disponibilizar esse PDF para vocês à medida que a gente vai liberando aqui os conteúdos. Se você quiser acesso a esse PDF, pode clicar aqui no link do nosso Telegram, ir lá no nosso Telegram e pedir, eu quero o PDF que eu vi lá no vídeo no YouTube. E a gente vai ter o prazer de entregar para você, tá? Aqui a gente não cobra para entregar conhecimento, não. E eu peço para você e convido você para um próximo encontro, no próximo vídeo, estar aqui presente para curtir, compartilhar, comentar aqui, dar sugestões para nós aqui, para que a gente possa crescer e alcançar mais pessoas ainda, tá? A gente vai trazer bastante informação bacana para vocês aqui de forma gratuita, coisas que vocês poderiam estar tendo que pagar para adquirir. Muita coisa em questão de macroeconomia, economia, muita coisa em relação a muita coisa mais eficiente, tá? O que realmente usa em relação à análise gráfica e também tape reading para vocês e estrutura de mercado, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra num próximo bloco. Até mais. Tchau, tchau.